Seguimos na ordem, então, que está naquele... então boa tarde, meu nome é Lucas, sou estudante de Ciências Sociais da UFSC. Eu escrevi esse artigo com a professora Márcia Grisotti. Ela infelizmente não vai poder participar hoje, porque ela já tinha uma reunião que ela não conseguiu desmarcar. Então eu vim trazer um pouco a temática do nosso artigo também é sobre leishmaniose visceral canina, e a gente buscou explorar, para além da questão local, que a gente usou como estudo de caso aqui em Florianópolis, a gente fez um estudo bem completo em relação a políticas, né, nesse campo, tanto na Organização Mundial da Saúde, quanto em políticas no Brasil, do Ministério da Saúde, mas também do Ministério da Agropecuária e outros tipos de política, como, por exemplo, um decreto que a gente tem ainda sancionado e que está aceito, que foi ainda sancionado lá em 1960 pelo Jango e ainda vale. Uma questão interessante que eu quero problematizar, já que a nossa colega já trouxe alguns fatores interessantes sobre a doença, então vou me abster de falar um pouco mais sobre a doença e tal, só lembrar que, então, basicamente a dinâmica da doença em locais urbanos é o cão como reservatório canino, o flebótomo como esse vetor e o ser humano, que também é reservatório. Então, a primeira coisa é que a questão da leishmaniose é uma questão que ela não nasce aqui no país, ela não é uma questão local, ela é uma questão histórica e que já vem acontecendo no mundo inteiro desde os anos 1950, pelo menos, que se tem data e se tem documentos da Organização Mundial da Saúde. E essa estratégia de leishmaniose, ela realmente é uma estratégia que no Brasil ela é uma estratégia que tem se mostrado ineficaz. Inclusive, nos documentos da Organização Mundial da Saúde, a gente traz no artigo, a organização cita vários momentos, nominalmente, o nosso país como um local onde essa estratégia não dá certo. Eu ressalto isso para deixar claro que não é a estratégia que não dá certo em lugar nenhum. Tem lugares onde essa estratégia foi adotada, por exemplo, na China, onde eles adotaram essa estratégia de leishmaniose, de execução de cães em massa, e realmente o controle dessa doença e de outras doenças também que são transmitidas pelo animal, houve o controle dessa doença, e até hoje não se tem relatos de locais com grandes epidemias nesse país. Porém, isso não quer dizer que a gente acha no artigo que já que deu certo no país, automaticamente se dá que pode dar certo aqui no Brasil. Não, a gente não levantou essa questão. Outra questão importante que a gente aborda é sobre duas questões. Uma, o tratamento, e segundo, as vacinas. Então, que são as questões que substituiriam na prática essa leishmaniose. Primeira questão do tratamento, esse tratamento que agora foi liberado em 2016 no Brasil, ele já é feito em outros países há muito tempo. Como a nossa colega ressaltou, há essa problemática do custo desse tratamento e qual a outra problemática? Diferente do tratamento humano, esse tratamento não cura em definitivo, não tem comprovações científicas de que cura em definitivo o cão. Ou seja, esse tratamento ele precisa de ser um tratamento continuado. Então eu preciso, ao longo de um certo período, refazer esse tratamento para que esse cão realmente não seja transmissor dessa doença. Então, essa é uma problemática grande. Como ela falou, o setor público não financia esse tratamento. Trabalho em domicílio, né? Chegou o correio aqui. Então tem esse problema do tratamento e é estritamente proibido no Brasil você fazer o mesmo tratamento que você faz em humanos, que tem resultados de cura dos sintomas e de eliminação dos parasitas do corpo, porque todos os trabalhos científicos alegam que isso não seria
seguro, porque poderia criar parasitas com uma defesa maior, poderia aprimorar esses parasitas, selecionar parasitas que correriam em risco desse tratamento passar a não ser mais eficaz em seres humanos. A outra questão da vacina é que tem 2 vacinas também no Brasil que desde acho que 2007 vem sendo discutidas, a Leishmune e a Leishtec. Hoje no Brasil só é permitida a Leishtec. A Leishmune chegou a ser liberada pelo Ministério da Agropecuária, porém, depois de mais testes, ela acabou não cumprindo uma etapa adicional que foi estabelecida, e por conta disso, hoje somente a Leishtec é autorizada. Porém, os estudos também alegam que ela é segura no uso individual. Então, não tem ainda estudos que comprovem a eficácia dela em saúde pública e nem o custo-benefício da aplicação dessa vacina como medida de saúde pública para o combate à leishmaniose. Tendo em vista isso, e esse histórico da OMS, aí entra uma terceira questão. A Organização Mundial da Saúde, mesmo que desde 1984 recomende a leishmaniose como uma ação recomendada nesse tipo de situação, ela deixa claro ainda que na grande maioria das comunidades esse tipo de ação não é bem aceito e não é bem vista, por conta do valor que o cão, que é o principal reservatório do parasita, tem para as pessoas. E não só um valor sentimental, amoroso, mas além desse tipo de valores que estão mais ligados a uma vida doméstica, também tem alguns cães que têm funções pragmáticas, ou seja, os cães têm funções dentro funções práticas realmente dentro da vida daquelas pessoas. Por exemplo, na França tem os cães caçadores em algumas certas regiões, que a professora Márcia abordou no artigo e fez pesquisa lá na França quando ela estava fazendo pós-doutorado. Nos Estados Unidos tem cães que não só nesses lugares, mas lugares que eu encontrei, cães que ajudam nas fazendas, inclusive cães que têm funções de segurança e tal, e também e um terceiro valor que seria também um valor financeiro e também ligados a status. Então o cara comprou um cachorro, às vezes que o cachorro é raro, custa mais de 20 mil, 30 mil reais, e para ele aquele cachorro tem um valor financeiro também. Então ele acabou de comprar o cachorro e 1 mês, 2 meses depois ele contrai leishmaniose e a vigilância diz que esse dono tem que eliminar esse cachorro. Então também pesa no bolso. Então, devido a esses vários valores que são atribuídos ao cão pelo ser humano, então a OMS já deixa claro que desde o início que vão ser poucos lugares que vão aceitar esse tipo de coisa de bom grado. Inclusive, uma das questões é a gente observar em que país que essas medidas deram certo. Então, é um país que tem medidas mais verticais em relação à tomada de decisão, e num país como o Brasil, que o SUS, quem tem a autonomia das ações são os municípios, e o SUS trabalha com recomendações, isso com certeza ia ser muito complicado. Outra questão de se levantar sobre essa doença é que é uma doença que geralmente se dá em países pobres. Então as doenças os países que têm altos índices de epidemia dessa doença são geralmente países com IDH muito baixo, ou se não tem um IDH muito baixo, são países muito desiguais, como é o caso do Brasil, que tem IDH alto, mas um índice de desigualdade muito alto. Então, aonde a gente vê que tanto como a nossa colega falou, só nos últimos anos, por meados de 2010, por aí, que começa a chegar na região sul do Brasil essa doença. Já no Nordeste, em regiões mais pobres do Nordeste, do interior do Nordeste, Piauí, Maranhão, Pará também, que é no norte. Então, nessa região, já tem relatos dessa doença desde 1950. Então, é importante ressaltar
que a leishmaniose visceral é uma doença negligenciada e de consenso, uma doença negligenciada. Tendo em vista todos esses fatores, e que, de fato, o poder público entende duas coisas: que não tem condição do poder público financiar esse tratamento de alto custo para todos os cães que se infectarem, e também não foi comprovado ainda a eficácia em saúde pública da Leishtec e com custo-benefício comprovado em saúde pública. O Ministério da Saúde, desde quando estabeleceu o manual de combate à leishmaniose, e que a última impressão foi em 2014, ainda continua claro e que a recomendação é a leishmaniose. Então, isso em uma política nacional, a recomendação nacional dizendo que se o cão for positivo, a recomendação é a leishmaniose. Porém, junto com isso, vem outros dois fatores que muitas vezes, realmente, como a colega falou, a nível municipal, qual é a principal função, geralmente, dos centros de controle de zoonose dos municípios? Geralmente, é atribuída a função do controle dos reservatórios, que são os cães. Porém, outra questão muito importante é o controle dos vetores. E, geralmente, o controle dos vetores acaba sendo deixado para o Estado. Então, como o Estado tem a função geralmente de fazer esse controle vetorial, e o município o controle dos reservatórios. Porém, esse controle dos vetores tem diversos problemas, mas a gente não abordou especificamente nesse trabalho. Outra questão também é a questão da prevenção. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde agora, alguns meses atrás, se eu não me engano foi em agosto, fez uma live falando sobre a questão da leishmaniose no Brasil. E nessa live eles alegaram que agora tá um planejamento da distribuição de coleiras anti-mosquito para milhares de cachorros no Brasil, e que vão disponibilizar essas coleiras para os municípios que quiserem adquirir esse tipo de material. Porém, ao mesmo tempo que é benéfico esse tipo de distribuição de coleiras, se levanta a condição que os municípios têm de arcar com esses custos que não são uma vez só. Então, isso é importante deixar claro. É um custo que vai entrar na folha de orçamento e que vai ter que ser refeito. A coleira, eu não lembro se é de 3 ou de 6 em 6 meses, mas periodicamente vai ter que ser refeito essa distribuição, caso seja feita essa escolha. Então, por isso que eu queria relatar todas essas coisas primeiro, porque numa discussão pública a gente tem percebido, principalmente quando a emissora busca sempre se comunicar com dois perfis de pessoas primordialmente. Primeiro, as pessoas que buscam dos órgãos das associações de defesa dos animais e dos médicos veterinários. E em muitas dessas reportagens, o médico veterinário toma essa posição do especialista. E, por exemplo, aqui em Florianópolis, o pessoal do Centro de Controle de Zoonose reclama que dessas reportagens que não trazem esse terceiro elo, que seria o setor público, esses profissionais epidemiologistas, para explicar o porquê que a leishmaniose ainda é utilizada no Brasil, porque ainda fica a impressão de que isso é aplicado no Brasil. Muitas reportagens a gente coletou que nas entrevistas as pessoas falam: o Brasil é o único lugar do mundo que faz esse tipo de coisa. E aí o interessante foi que agora a gente está fazendo uma pesquisa no Uruguai, num projeto no Uruguai bem parecido sobre essa doença, e também no Jornal do Uruguai tem diversas reportagens com pessoas entrevistadas dizendo: no Uruguai é o único lugar do mundo que se faz esse tipo de coisa. E na Argentina também a gente tem relatos de pessoas falando: na Argentina é o único lugar do mundo que o governo faz esse tipo de coisa. Então é interessante ver que o quão afastado está em relação à comunicação o que o setor público tem feito e o que a opinião pública e as pessoas de interesse
tem em relação a isso. É, parte da conclusão do nosso trabalho é realmente... Aí a gente entra em todos esses fatores que a Adriana colocou muito bem, que eu me absti de falar, já que ela falou muito bem, e que consta no nosso trabalho também, essa questão da relação humano-animal, famílias multiespécie e tudo mais, e como isso é uma questão importante para essas pessoas. Então, para concluir aqui a minha fala, o que a gente tem conversado com o pessoal daqui do Centro de Controle e pensado é que a gente não... Primeiro, a gente já percebeu que a gente não consegue exportar ações que são feitas em outros lugares para contextos completamente diferentes, como é o caso aqui da América Latina, o Brasil, em específico, ações que são feitas em países da Europa, em países nos Estados Unidos, e importar aqui para o Brasil, e também ações que são feitas na China e em países do Oriente Médio não funcionam. Então tem que ser pensado estratégias de acordo com o contexto que está aqui. E outra problemática muito importante, que aí é quando a gente entra com os dados e com as ações, é quando o setor público ele estabelece que vai fazer determinada coisa, como por exemplo, o setor público estabelece que 100% dos cães vão ser eutanasiados, e aí na prática isso não é feito. Então, a gente consegue, a gente construir um gráfico com o número de casos, a gente consegue ver que há uma área muito, muito grande entre a diferença entre os cães que são positivos e os cães que são negativos. E aí os fatores do cão ser eutanasiado ou não, muitas vezes está ligado também com características desse cidadão. Então, se ele é um cara rico, que tem dinheiro, que pode entrar na justiça para questionar o assassinato desse cão, ele acaba que o cão dele não é eutanasiado. E o cão dele continua transmitindo essa doença. Porém, às vezes, o cara que mora pertinho do lado, o cão dele é eutanasiado, porque ele não tem condição de... E, às vezes, nem conhecimento de que ele pode recorrer a isso. Então, acaba que se o governo ele se coloca com uma medida drástica, que é eutanasiar 100% dos cães, mas ele acaba que essa eutanásia não é 100%. Então, o que seria que resolveria seria, então, eutanasiar 100%, mas ele fica eutanasiando por anos e anos uma parcela desses cães, e que nunca vai resolver, porque sempre os cães que sobram, que não são eutanasiados, continuam transmitindo e transmitindo, e realmente, nesse sentido, aí a eutanásia se apresenta no contexto do Brasil, inclusive com a OMS dizendo claramente essas problemáticas em textos oficiais. A eutanásia se torna ineficaz no Brasil e vem sendo uma atitude ineficaz no país ao longo de todos esses anos. Mas eu quis trazer isso até para a gente problematizar essa questão mesmo da comunicação entre a população e o que o órgão público e os setores públicos têm feito em relação a certas atitudes, e que muitas vezes os servidores que são veterinários, têm cachorro em casa, também são pró essas ações de defesa dos animais. Os servidores públicos, eles estão cumprindo determinações que vêm do Ministério da Saúde, que vêm da Organização Mundial da Saúde, de acordo com o contexto que tem, só que e aí a população às vezes abominando essas pessoas, esses servidores, como se eles fossem pessoas cruéis, que querem assassinar cachorros em massa, e na verdade o contexto é um pouco mais complexo do que isso. Então, é isso, obrigado.